Olha, explodiu nas redes sociais progressistas a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no podcast Mano a Mano. Ontem eu falei, hoje pela manhã também soltei um vídeo, a repercussão da entrevista. Olha como é fácil. O que custa toda semana o Lula fazer um pronunciamento, conversar, dialogar, debater assuntos relevantes? Pode ser com a mídia corporativa, pode ser com influenciadores digitais. O interessante é que ele fale. Porque as dúvidas, elas são dirimidas no momento em que a autoridade máxima do Poder Executivo confronta os seus algozes. Eu queria pedir a você, se você confia no campo progressista, se você é contra a extrema-direita pra gente derrotar mais uma vez o bolsonarismo em 2026, se inscreva no canal. Vi um comentário interessante, importante de um companheiro nosso que falou o seguinte: João, lembra, João, ao povo brasileiro da época da fila do osso, o povo não tinha dinheiro para comprar carne, frango, e o povo tava na fila do osso. E tem mais, companheiro, você que comentou. Vocês se lembram daquela cena chocante? O Lula tava na cadeia naquele tempo, ele prestou entrevista a Mônica Bergamo e mandou um recado pro Bolsonaro. Bolsonaro, tem um pouco de sensibilidade. Você viu aquela cena do povo, Lula falando. Você viu aquela cena do povo vasculhando lixo atrás de comida? E o Lula tem autoridade moral para falar porque deixou a presidência da República com 87% de aprovação, o Brasil fora do mapa da fome. E agora nós estamos tirando, quando eu falo nós, o Brasil. Porque nós temos que torcer, independentemente de ideologia, para que o Brasil cresça. O Brasil está tirando milhões e milhões e milhões de pessoas da extrema pobreza. Se eu não estiver equivocado, 9 milhões de pessoas já saíram da extrema pobreza no Brasil. E por quê? Por conta dos programas sociais. Olha só porque a elite brasileira tem raiva do Lula. O Lula, na entrevista que prestou ao Mano Brown, curte o vídeo aí, comenta. Ele falou sobre o programa de energia elétrica. A energia elétrica da tua casa não aumentou, não foi, companheiro e companheira? O Lula falou que, já agora, 90 milhões de brasileiros e brasileiras serão beneficiados com o programa do governo federal. Quem consome até 80 kW e que tem uma renda per capita de meio salário mínimo não paga mais energia elétrica. A conta de energia elétrica vai vir zerada. Se o camarada ganha mais de um salário mínimo e consome até 120 kW, vai ter um desconto gigantesco na conta de energia elétrica. Os barões ficam com raiva. A elite fica com raiva disso aqui, ó. E nesse mesmo trecho ele fala sobre a isenção do imposto de renda para pessoas que ganham até 5 mil reais e a flexibilização, a diminuição do imposto de renda para pessoas que ganham até 7.500 reais. Assistamos o que disse o presidente Lula nesse trecho. A gente vai aprovar esse ano a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil, totalmente isento. E quem ganha até 7.200 vai ter um desconto também. Aprovar para passar a valer vai 26. Aprovar, para valer o ano que vem. Tá? A segunda coisa que nós fizemos muito importante é reduzir a energia elétrica para quem consome 80 kW. Quem consome 80 kW não paga nada hoje. Se tiver uma renda per capita até meio salário mínimo. Se tiver uma renda per capita entre meio salário mínimo e um salário mínimo, até 120 kW, essa pessoa vai ter desconto. E tu vai atender mais de 90 milhões de pessoas. E tudo isso é uma forma de aumentar o poder aquisitivo do povo. Tudo isso é uma forma de aumentar. Na reforma tributária, nada que for de alimento vai pagar imposto. Nem a carne vai pagar mais imposto. Tá aí o trecho da fala do Lula, eu vou soltar outros que considerei importante. Tô vendo só uma matéria aqui pros senhores que eu vou ler aqui, para que vocês entendam até onde a gente vai. Até onde a safadeza vai, companheiros. Ronaldo Caiado, o único projeto da direita, da extrema-direita, o único projeto deles é esse aqui que eu vou ler, ó. Caiado promete indulto e apoio à anistia irrestrita em troca da adesão de Bolsonaro em 2026. Ronaldo Caiado, governador de Goiás, uma das figuras que eu tenho mais aversão da política, discordo de tudo que o Caiado apregoa, e eu vou trazer um trecho sobre a PEC da segurança. Caiado foi para Brasília, o Lula chamou os governadores para uma reunião, e o Caiado teve a cara de pau de tentar lacrar na reunião dos governadores, eu acho que vocês se lembram, e chegou a dizer o seguinte, que não iria permitir câmera em policial dele, não. Policial dele. O policial é servidor público. Quem paga o salário do policial é o povo brasileiro. É isso que esses cidadãos, esses indivíduos da extrema-direita têm que entender. A violência policial nas favelas.
Não venham aqui querer me dizer que não existe, porque existe. É muito diferente uma abordagem com um camarada rico para uma pessoa que mora numa periferia, para uma pessoa que tem uma baixa escolaridade. Nós já vimos aí exemplos claros, vídeos que foram gravados. Quem não se lembra da polícia do Tarcísio jogando um camarada de cima de uma ponte? Quem não se lembra da polícia do Tarcísio de Freitas batendo numa idosa? Até o jornalista Otávio Guedes, em certo momento, tão indignado estava, disse: olha, o que a polícia de São Paulo está fazendo é uma covardia. A polícia de São Paulo está falando grosso com o cidadão da periferia e falando fino com o PCC. Vai lá, vai enfrentar o PCC. Tão revoltado estava o Otávio Guedes com aquelas cenas chocantes. Aí o Ronaldo Caiado, a proposta que ele tem é indultar o Bolsonaro. Indultar. E o Supremo Tribunal Federal já declarou inconstitucional qualquer indulto que envolva pessoas acusadas de tentar abolir de forma violenta o Estado Democrático de Direito. Então, o senhor Ronaldo Caiado, governador de Goiás, ele aqui está prometendo uma ilegalidade. E, sinceramente, Caiado, você deveria, aí vale a frase, né? Se pôr no seu lugar. Quantos por cento você tem numa pesquisa? 2%. Na pesquisa espontânea parece que você aparece com 1%. Tu vai pra segundo turno aonde, homem de Deus? Tu não ganha pra nada não, Caiado, nem o teu partido te apoia. Aí você vai pra bajular o Bolsonaro. Veja o que está acontecendo. O estado de Goiás é um estado majoritariamente bolsonarista e eu lamento porque eu procuro obras do Bolsonaro em Goiás e ninguém me fala nada. Não encontro. Faça uma comparação do governo Lula com o governo Bolsonaro para o estado de Goiás e os benefícios que foram levados para lá. Mas tudo muito bem, respeitemos. Nós estamos vivendo numa democracia, graças a Deus as pessoas votam em quem quiser. Mas eu não encontro elementos robustos para você falar assim, eu voto no Bolsonaro por isso, o eleitor de Goiás. Correto? Então, vejam, o senador Cajuru vai mudar o domicílio eleitoral dele. Vai disputar o Senado Federal por outro estado. Um senador que... Olha o exemplo que o Cajuru dá. O Cajuru não usa verbo, o Cajuru não usa nenhum tipo de regalia que esses senadores aí, essa turma podre do Centrão, essa turma podre que defende corte de gasto do pobre, essa turma do Lira, essa turma do atual presidente da Câmara dos Deputados, que é o filhote dele, essas regalias, acúmulo de aposentadoria... Cajuru dá um exemplo extraordinário e o povo de Goiás não reconhece. Não reconhece porque o Cajuru, observando que o Lula é 1000 vezes melhor do que o Bolsonaro, optou por estar ao lado do presidente Lula. Vai disputar a eleição por outro estado. E eu digo, senhores, para mim é uma honra ter um representante como Cajuru no Senado Federal. Olha o representante de Goiás que vai disputar o Senado, Gustavo Gayer, que a Polícia Federal bateu na porta dele um dia desse. Acusado aí de roubar cotas parlamentares. Olha a inversão de valores. Vocês estão compreendendo, né? Então, para não fugir aqui do script, já que eu falei do Ronaldo Caiado, o Lula fala sobre a questão da PEC e da segurança que está no Congresso Nacional. Será que o presidente da Câmara vai peitar ou vai recuar? Ou a palavra dele vai continuar não valendo nada? Não valendo nada. Porque ele prometeu ao Haddad o pacote fiscal, 24 horas depois mudou de ideia. Coloca o trecho do Lula falando sobre a questão da PEC e da segurança. Proposta do Caiado é anistiar o Bolsonaro? A proposta de Lula é combater o crime organizado. Vamos assistir. O povo sabe, você é de São Paulo, eu sou de São Paulo. Você está lembrado que nos anos 80 você só tinha 10 anos de idade, 80. Mas você já ouvia as campanhas políticas dizer bandido bom é bandido morto. Já tinha. Você cansou de ouvir. Rota você cansou de ouvir os programas de Afanado Javado, de Gil Gomes, sabe, que era a pregação de matar a toda hora. Tá? Olha, o governo federal, ele tem menos incidência na segurança pública, porque a Constituição de 88, ela deu o comando da segurança pública para o Estado. Quem cuida da polícia estadual é o governo, quem cuida da polícia militar, quem cuida da polícia civil é o governo. O que o governo federal cuida? Ele cuida das Forças Armadas, cuida da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. O que nós estamos fazendo para que o governo federal tenha uma incidência forte na segurança pública sem interferir na autonomia dos estados? Nós fizemos uma PEC. Mandamos uma emenda constitucional definindo o papel do governo federal na questão da segurança pública. Nós queremos participar mais ativamente com a Polícia Federal, nós queremos participar mais ativamente com a Polícia Rodoviária Federal, nós queremos participar mais ativamente com a Força de Segurança Nacional, que é a Força Nacional que nós criamos, que ainda é muito pequena,
para que a gente possa interceder, sabe, no combate à violência, mas que a gente possa interceder para evitar, antecipar a existência da violência. Nós temos que fiscalizar as nossas fronteiras com muito mais força, por isso estamos mandando um comando da Polícia Federal em Manaus, para que a gente possa cuidar, sabe, da nossa fronteira, para que a gente possa cuidar da luta contra o carimbo, da luta contra o desmatamento. Mas é preciso aprovar essa PEC, que você está percebendo que alguns governadores são contra, porque não querem que o governo federal tenha interferência, sabe, na segurança dos estados. E nós queremos não ter interferência, nós queremos ajudar. É da nossa responsabilidade fazer com que o governo federal participe da segurança pública junto com os governadores. Para isso, nós estamos fazendo essa PEC. Eu espero que esse ano a PEC seja aprovada para que a gente possa definir o papel do governo no enfrentamento à violência no território brasileiro. E para fechar esse vídeo, o Zé Disseu trouxe um dado interessante. O Zé Disseu disse assim: olha, eu não tenho dúvidas de que a eleição de 2026 vai ser o Lula contra todo esse esquema de extrema-direita, com direita liberal que quer vender tudo. E o candidato deles é o Tarcísio de Freitas. Falou até no programa da tarcisista Andréa Sadi, da porta-voz do tarcisismo atualmente. Mas o Tarcísio não é imbatível, não. O Disseu lembrou muito bem, maravilhosamente bem. Eu pergunto ao cidadão, vocês viram o Bibo Nunes esculhambando quem recebe o Bolsa Família? Né? E só sabe o que é dificuldade quem passou por dificuldade. Quem baniu a fome de 40 milhões de lares desde o momento que entrou na presidência em 2003 foi o Lula. 40 milhões de pessoas que estavam assim, ó, ao relento. Entregues ao Deus dará. O Lula que baniu a fome, o Lula que levou água pro Nordeste. Esse Tarcísio só sabe vender. Esse Tarcísio só quer saber de pedágio. Anunciou mais um pedágio agora, que o intuito dele é arrecadar 600 milhões. 600 milhões. Vendeu a Sabesp, vende tudo. E agora vão querer vender a Petrobras. O Tarcísio não é imbatível como a Globo tenta pregoar, não. O Tarcísio vai levar lapada na urna. E eu achei interessante a fala do Zé Disseu. Na tela. E nós vamos ter que construir, certo, uma aliança para enfrentar. Tudo indica que os partidos de direita vão se unir ao bolsonarismo. E vão buscar um candidato único, se o Bolsonaro o permitir, que seria o Tarcísio de Freitas. Mas o Tarcísio de Freitas não é invencível, nem porque essa aliança compromete muito a direita, porque é aliança com a agenda do Flávio Bolsonaro, indulto, anistia, uso da força, trampismo, o bolsonarismo fica rondando a direita. Será que eles vão vencer o Lula numa eleição dessa? Sobre o futuro, certo? Eu sou aí uma posição muito pessoal minha. Tem que disputar o Brasil, o futuro do Brasil, o que está acontecendo no mundo. É que eu tenho dito e repetido, precisa ter um sonho de um país do futuro, certo? O que nós vamos construir nos próximos 25 anos aqui no Brasil? O que precisa mudar no Brasil para isso? O que nós oferecemos, certo? Para as mães que estão inseguras, para as mães que querem o filho o dia inteirinho na escola e com profissão quando sair, para esses jovens que estão trabalhando. Há uma verdadeira rebelião da juventude contra os baixos salários, porque está dizendo que falta mão de obra, mas tem muito baixo salário e tem essa questão de trabalhar 6 vezes por semana, 8 horas. Porque quando nós pensamos nesse 1,5 milhão de jovens que trabalham em motocicletas velhas durante 8, 12 horas na cidade, é uma verdadeira, façanha. Esses são os verdadeiros heróis do Brasil. É isso, companheiros. Um forte abraço a todos vocês. Eu peço, não é inscrito, se inscreva, comente abaixo de onde você está nos assistindo. Deixa o teu recado aí. Curta, comente, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal. Vamos fortalecer a nossa comunidade. Um forte abraço e a luta continua, companheirada.